noite a todos. Que os Espíritos de luz estejam conosco para que as lições que o Cristo sempre veio nos ensinar possam nos iluminar mais uma vez. Então, nosso tema de hoje são as simpatias e as antipatias terrenas. Como o principal motivo da encarnação é o de trabalharmos no sentido de nos melhorar interiormente, de aperfeiçoar nossas qualidades e nos esforçar para deixar de lado nossas imperfeições e chegar cada vez mais perto da perfeição espiritual. Compreendemos melhor a afirmação de Jesus quando nos disse: amai os vossos inimigos, porque só há prejuízo para o espírito por força do mal que pratica, uma vez que os inimigos são obstáculos em sua caminhada, e essas inimizades geram infelicidade e atraso no seu progresso espiritual. Como nos ensinam os espíritos superiores, é da discórdia que nascem todos os males humanos, e da concórdia resulta completa felicidade. É preciso, pois, que nos esforcemos para viver harmoniosamente com nossos familiares, colegas de trabalho, vizinhos e companheiros de jornada. Admitindo-se, como nos ensina o Espiritismo, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Compreendemos também que nossa maior meta é superar a maldade que existe em nós. E para entendermos com maior profundidade a origem do amor e da simpatia entre os espíritos, é necessário contextualizá-la dentro da teoria da reencarnação. Um amor não nasce de simples semelhanças de modos de ser e de interesses comuns. Ele é resultado de um longo processo de dezenas ou mesmo centenas de vidas passadas, em que duas almas conviveram juntas. Nessas experiências conjuntas, ambas foram passando por várias situações, enfrentando desafios, superando obstáculos, atravessando todas as dificuldades e envolveram-se em laços afetivos e amorosos um com o outro, brotando daí uma profunda identificação e um sentimento verdadeiro. E muitas pessoas perguntam: como podemos descobrir se alguém que amamos muito fez parte do nosso passado de outras vidas? A resposta é simples. Se você ama verdadeiramente essa pessoa e a conhece há pouco tempo, então vocês já viveram, sem sombra de dúvidas, experiências mútuas em vidas passadas. Isso significa que o amor verdadeiro, aquele que está íntimo em nosso ser, não pode ser desperto em uma só vida. Os laços do amor real são tão fortes que apenas experiências milenares podem despertar em nós um amor que é quase divino, que se manifesta no ser humano como a expressão do sentimento mais puro que o homem na Terra pode ter acesso, o amor incondicional. E além de nossas famílias consanguíneas, que formam indivíduos com laços de sangue comuns, todos os seres possuem uma família espiritual, que é bem maior do que a nossa família genética atual. Ela é composta de centenas de espíritos que tiveram muitas experiências conosco em vidas passadas. São espíritos que nos conhecem há milênios. E todas essas experiências coletivas nos ligam por laços de amizade, amor
carinho, compaixão. Mas como tudo na vida tem dois polos, as experiências negativas também fazem parte desses laços, sendo comum o sentimento de raiva, antipatias, rejeição, mágoas e ódios muito profundos. Toda essa mistura de sentimentos, tanto positivos quanto negativos, podem se manifestar em nossas relações presentes. E na maioria das vezes, nem desconfiamos que vêm de vidas passadas e não da vida atual. Dentre nossa família de almas, há aqueles espíritos que cada um de nós guarda uma afeição mais profunda. Esses geralmente oscilam nos diversos papéis de vidas passadas, sendo nossos filhos, amigos, esposa, esposo, pai, mãe, avó, avô ou irmãos. E a proximidade do parentesco físico não é definitiva para indicar o grau de afeição entre duas almas. Por exemplo, um filho pode amar mais a avó do que a própria mãe, pois seus laços afetivos podem ter sido mais estreitos em diversas vidas anteriores. Um pai pode amar mais um filho do que outro. Embora muitos pais neguem essa diferença afetiva, sabemos que isso existe e é perfeitamente normal. Algumas vezes, as experiências traumáticas do passado podem abafar um amor entre duas almas. Por exemplo, uma mãe que matou seu filho numa vida passada, quando eles eram irmãos que disputavam alguma coisa. O filho pode carregar essa recordação inconsciente dentro de si e expressá-la em forma de rejeição e afastamento, como vemos que ocorre muito na nossa vida. É preciso lembrar sempre que esses traumas, apesar de terem sido esquecidos entre uma vida e outra, não apagam os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. A falta de memória não destrói as emoções que guardamos dos espíritos que fizeram parte de nosso histórico reencarnatório. Dessa forma, a família de almas é nossa família espiritual e vale muito mais do que a nossa família física. Um bom exemplo é observar o comportamento afetivo das pessoas. Algumas podem gostar mais de um amigo do que de um parente próximo, como pai, mãe ou irmão. Esse amigo, apesar de não fazer parte da família consanguínea, pode ser um membro próximo de família espiritual. E um amor muito grande pode estar presente na relação de ambos. Assim, a família espiritual transcende nossa família de sangue e a existência de laços muito maiores, mais sutis e imensamente mais antigos do que os laços consanguíneos. Sabemos que através dos processos reencarnatórios, os papéis das famílias podem alternar, por necessidade evolutiva dos espíritos. Assim, mães, pais, filhos e filhos de uma encarnação anteriores podem reencarnar em posições diferentes. Esse fato pode gerar dificuldades de adaptação nas novas funções familiares. Dessa forma, o ser imortal, que é o espírito, deve trabalhar as suas emoções através do livre-arbítrio. Quando verificar que os seus sentimentos não são o que chamaríamos de ordem natural na relação familiar. Todo desvio dessa ordem pode criar os chamados complexos, tão bem estudados na esfera da ciência, pela psicanálise e pela psicologia transpessoal.
não se pode negar sentimentos, mas, por outro lado, também não se deve martirizar por isso. O bom senso indica que o mais recomendável é buscar o conhecimento espiritual do porquê daqueles desejos aflorados e o tratamento, quando for o caso, na esfera espiritual ou científica, através das psicoterapias. Outro fenômeno que pode ocorrer, esse não muito comum, é quando duas almas muito próximas e que se amam muito se reencontram. Querem viver juntas, mas ambas são do mesmo sexo. Eles podem viver como bons amigos ou podem desejar, se o apego for grande, viverem como companheiros. Se forem homens, podem iniciar uma relação que vai além da amizade, passando a viver em comunhão nas relações homoafetivas. E se forem mulheres, podem fazer o mesmo. O mais interessante é que, mesmo sem existir um histórico de homossexualidade, essas almas podem decidir estreitar os laços dentro de um contexto amoroso e sexual. Somos advertidos pelos espíritos superiores que não é o tipo de relação entre as pessoas que as faz melhores ou piores, mas que qualquer excesso, seja com heterossexualidade ou homossexuais, podem implicar em efeitos graves para o nosso espírito, com severas implicações na vida atual ou em vidas futuras. Pois a lei de causa e efeito, ação e reação, é lei natural e dela ninguém escapa. O universo sempre conspira para que uma alma se desenvolva espiritualmente e passe a amar a todos, e não apenas uma só pessoa. Embora o amor entre nossa família física e espiritual seja exercício do amor incondicional, a maioria dos espíritos encarnados na Terra ainda estão longe desse sentimento. Por esse motivo, a inteligência divina cria circunstâncias que nos fazem entender que o amor vale muito mais quando ele se expande para abraçar todos os seres do universo, e não apenas pessoas de nossa convivência. O amor universal é a meta sagrada de todas as almas que aspiram à perfeição. Quando acontece de duas almas que se amam estarem separadas, uma no plano físico e a outra no plano espiritual, ambas devem aceitar o desapego e procurar outras pessoas para se relacionar. Essa situação pode ser um problema muito sério, quando há muitas energias pendentes entre ambos. Pode acontecer, por exemplo, de um desencarnado desejar ficar junto do encarnado e começar a boicotar todos os seus relacionamentos. O desejo do desencarnado é que o encarnado seja só dele, e por conta disso, ele poderá agir no sentido de isolar o encarnado de todos, desejando que fique sozinho. Como o encarnado sente um sincero amor pelo desencarnado, pode ceder a isso e aceitar as sugestões de sempre permanecer sem se relacionar com outros. Quando esse tipo de assédio ocorre, é bem mais difícil de ser tratado num trabalho espiritual, pois há uma permissão inconsciente do encarnado diante da obsessão exercida pelo desencarnado. Nesse caso, a melhor forma de agir é conscientizar o encarnado a se libertar desse apego e viver a vida física naturalmente, sem ficar esperando que o desencarnado venha a preencher um vazio que ficou das experiências perdidas de vidas passadas, quando ambos viveram juntos.
lembramos aqui também, da mesma forma, pode ocorrer o inverso. A obsessão de encarnado para desencarnado. Quando pessoas que ficam na Terra não conseguem libertar espíritos que já desencarnaram, tanto por amor ou por ódio. Continuam fortemente ligados, chamando-os a todo instante, não deixando que aquele espírito que partiu para o plano espiritual siga a sua trajetória em sua nova existência na erraticidade. Outro fenômeno bastante interessante e inexplicável para alguns é o chamado amor à primeira vista. Esse fenômeno só é inexplicável quando não se leva em conta a teoria da reencarnação. O amor à primeira vista consiste no despertar de um sentimento tão logo vemos ou estamos na presença de uma pessoa desconhecida, que nos desperta um sentimento incompreensível. Há uma clara e forte impressão de que já conhecemos aquela pessoa. Esse sentimento, esse amor é o reconhecimento de almas que já viveram juntas, talvez muitas vidas. E da mesma forma, as antipatias instantâneas. No instante em que olhamos para alguém ou chegamos perto, instintivamente nos retraímos. Sentimos verdadeira repulsa por alguém que nem conhecemos e que nesta vida, certamente, nada fez contra nós. Pois assim como o amor, o esquecimento do passado não apaga o sentimento negativo que ficam registrados em nosso perispírito. Eles continuam existindo hoje, nessa nossa encarnação, mas que podem ser tratados com nossa consciência dessas situações, através da oração e da nossa vontade. Assim, só a manifestação de amor de nossa parte pode quebrar o círculo vicioso do ódio, que continua a existir muitas vezes, mesmo depois da morte física. E o período mais propício para esse esforço, com certeza, é quando estamos juntos com nossos inimigos, convivendo com eles, principalmente na condição de encarnados, com a bênção do esquecimento que o corpo físico nos proporciona, pois é quando temos as melhores oportunidades de praticar esse propósito ao qual nos propusemos antes da encarnação. Também na erraticidade, enquanto espíritos, temos a chance de fazermos essas reconciliações, mas aqui as chances são maiores e melhores, como já dissemos, por não nos lembrar das ofensas. E voltamos a citar Jesus. Reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto estáis a caminho, para não acontecer que sejam entregues ao oficial de justiça e este vos entregue ao juiz. Pois sendo preso, dali não saireis, até não pagardes o último ceitinho. Jesus recomendou, pois, que esse assunto deva ser encarado com as devidas seriedades, porque diz respeito ao nosso relacionamento com nossos semelhantes, devendo aqui relembrar que existe a lei de ação e reação, causa e efeito, e todo o mal que fizermos ao próximo demandará resgate, advindo daí o sofrimento que todos nós experimentamos na Terra, uma vez que somos transgressores das leis de Deus. A reconciliação com os adversários fará com que ele não se vingue de nós quando estiver na vida espiritual, o que provocaria as obsessões que sabemos tão comuns na Terra. E é óbvio que muitos espíritos, não podendo executar vingança enquanto encarnados, não deixarão de concretizá-la quando estiverem desencarnados. E muitas pessoas perguntam:
O que é a lei kármica? Que é a lei divina de ação e reação, causa e efeito. Então, se num momento infeliz de desvario matei uma nova reação, abrindo outro ciclo e assim por diante. Assim, haveria a dureza do olho por olho, dente por dente. Acontece, porém, que as leis divinas são muito mais sábias e perfeitas do que sonhamos. Ao descer até nós, vindo das mais elevadas esferas espirituais, Jesus, nosso Mestre Divino, nos trouxe a verdade suprema da vida, o amor. E como ele próprio dizia, não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Com o amor exercido plenamente, esvazia-se o conteúdo pesado do compromisso kármico para adquirirem o suave colorido da reparação. Então, Jesus nos ensinou que só uma atitude poderia quebrar o círculo vicioso: o amor. Na verdade, colocou tão alto o conceito e a prática do amor entre as criaturas que fez desse o tema predominante de toda a sua pregação. E como se quisesse deixar em uma só ideia toda a sabedoria de vida, disse simplesmente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem já parou e pensou profundamente, com seriedade, na beleza dessas palavras, não só ditas, mas exemplificadas por ele quando de sua passagem entre nós? Estava o Mestre oferecendo a cada um de nós os recursos necessários para que nós mesmos nos libertássemos das imposições do olho por olho. Bastava amar. Quando nos dissessem para caminhar 1000 passos, caminhássemos mais 2000 por nossa conta. Aí está o ponto onde se quebra a corrente kármica, se o desejarmos, na prática do amor e do perdão. Sabemos que é mais fácil falar do que praticar, mas se perdoarmos aquele irmão que em nós feriu a lei e o ajudarmos a recuperar-se, estaremos por nossas próprias mãos partindo o círculo de ferro. Se ainda não atingimos a perfeição moral de oferecer a outra face, caminhemos pelo menos a outra milha, os outros 2000 passos. Esse gesto talvez represente nas telas infinitas do tempo o progresso e a libertação de irmãos aos quais provavelmente devemos tantas outras reparações. Muito obrigada pela atenção e que os bons espíritos estejam sempre conosco.